Olá, caro militante, amigo do glorioso MPLA e assim também internauta. Sejam todos bem-vindos ao MPod Além da Política. E para esta edição nós temos um convidado que vocês vão gostar de conhecer. Deixa-me dizer-vos que esse é um espaço em que nós tratamos de assuntos além da política, nós colocamos as formalidades de lado, desligamos os microfones das campanhas e, claro, nós queremos conhecer os nossos convidados de uma forma mais próxima, mais clara, mais leve e mais real. E o nosso convidado de hoje é um jovem jurista de 29 anos de idade, é formado pela Universidade Portuguesa em Compliance e Boas Práticas de Governação, é membro do Comitê Nacional da JMPLA, eleito primeiro secretário nacional da JMPLA, com mais de 60% de votos. E o nosso convidado de hoje é o Justino Capapinha. Boa tarde, Justino Capapinha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, boa tarde, Ariete. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós é que agradecemos por estar aqui no nosso programa. Capapinha é o líder da juventude do nosso glorioso MPLA. E para muitos é curiosidade, queremos saber quem é o Capapinha, como é que foi a sua infância, de onde vem, que bairro cresceu, também vem do Rangel, de onde é o Capapinha? Exatamente. Antes, só para brincar um bocado, a idade já começa a pesar, agora já são 30. Já são 30. Epa, 30 mais 5 anos, expulso da JMPLA. Assim mesmo. Pois, não, o Justino Capapinha é um jovem que nasceu na província de Luanda em 1995, que viveu muito tempo da sua infância no bairro Golf 2. Um jovem, hoje jovem, mas na altura uma criança que tinha também os seus sonhos, as suas aspirações, que tal como outras crianças brincou muito, divertiu-se muito, foi muito insurreto. Eu até era aplicado na escola, mas a parte do comportamento, naquela fase própria, nunca foi muito boa. Depois fui crescendo naturalmente, fui tendo outras relações com amigos, com pessoas na sociedade que me tornaram nesse Justino Capapinha, que é hoje, formado em Direito, jurista, portanto um jovem ligado à política, cujo bichinho começou muito cedo. E é isso, estamos aqui, acho que é um resumo. E agora é bem tímido, né? Não necessariamente, um pouco. Vou começando assim, depois. Eu disse aqui Universidade Portuguesa, Universidade Católica Portuguesa em Compliance e Boas Práticas de Governação. É isso. Exato, essa foi a minha pós-graduação. Sou licenciado em Direito e depois tenho uma pós-graduação, a especialidade em Compliance e Good Governance. Ok. Capapinha, para si, o que é ser um jovem angolano? Como é que defines a juventude? Ser um jovem angolano é ser um jovem, acima de tudo, patriota. Um jovem com convicções, um jovem que ama a sua terra e tem vontade de ver o seu país a prosperar, a desenvolver. E que ajuda, naturalmente, outros jovens ali onde estiver a poderem realizar os seus sonhos, a poderem crescer no país que os viu nascer e também crescer, passo o termo. Acredita que, de alguma forma, ser um jovem patriótico que ama a sua pátria e defender é a sua missão? Absolutamente, porque antes de qualquer coisa na vida nós somos cidadãos e para sermos cidadãos é porque estamos ligados a uma pátria, a um país, a uma comunidade que nos fez aquilo que somos hoje. Então defender o meu país, defender a minha pátria é das coisas que mais me dá orgulho e eu acho que todo jovem devia, em primeiro lugar, sentir-se ele mesmo um ativo no desenvolvimento do seu país, ter esse sentimento de patriotismo e de pertença. Portanto, eu acho que isso é fundamental, é a base para tudo o resto que a gente possa fazer. E para aqueles, imagina, tu defendes a tua pátria, te juntaste a uma organização política. E para os outros, como é que eles podem fazer? Aqueles que não fazem parte, não estão associados a alguma organização política, de que maneira é que eles podem ajudar a pátria? Há muitas formas. Começa desde logo por essa perspectiva. Para defendermos a nossa pátria, o nosso país,
não precisamos necessariamente estar ligados a uma organização, a uma associação juvenil, seja de cariz político ou partidário ou com outra perspectiva de desenvolvimento. Basta antes mesmo, como eu disse, termos esse sentimento, sentir que eu sou parte integrante de uma sociedade e o que é que eu posso fazer ali onde eu estou, com as ferramentas que eu tenho, com os níveis de, escolaridade, níveis de desenvolvimento social que eu tenho, o que é que eu posso fazer para, de certa forma, contribuir. Parto primeiro desse pressuposto. Se tivermos isso, vamos conseguir ter essa noção, dessa necessidade de querer fazer sempre mais e melhor para o seu país. Mas quem tiver associado a oportunidade de associar-se a uma organização juvenil, seja ela política, filantrópica, desportiva, cultural, de qualquer tipo que seja, é sempre melhor, porque aí nós conseguimos ter ações concretas dentro de uma estratégia de desenvolvimento da própria organização que nos permite dar o nosso contributo de forma mais direta. Mas fora isso, nós podemos contribuir com diálogo, podemos contribuir com ideias, com iniciativa. Todo país tem um governo, nós temos o nosso executivo. O executivo tem programas de desenvolvimento, de medidas políticas públicas para o desenvolvimento integral da juventude, da sociedade no geral. E nós podemos, em certa medida, contribuir, discutir esses programas, esses projetos, apresentar ideias, propostas concretas, e isso vai fazer com que nós nos sentamos antes úteis na sociedade, mas que possamos também fazer com que os outros jovens tenham em nós um modelo, uma referência para esse desenvolvimento sustentável que nós todos buscamos. Todo o jovem que ama a nossa pátria tem de obrigatoriamente estar aqui, ou tentando já relacionar aquela questão de que a maioria dos jovens ou os jovens têm alguma vontade de imigrar. Como é que faz essa relação? Não, o jovem angolano ele deve sentir-se angolano ali onde ele estiver, seja no país, seja no exterior. Os nossos jovens angolanos que, por algum motivo, em certo período da vida, decidiram, por N razões, estudar para fora do país. Eu fui um caso desse, eu formei-me no exterior do país, mas estive sempre presente que eu vim de um país, eu tenho que vir buscar conhecimento, ter o know-how e depois voltar para a minha terra para ir contribuir. Portanto, os jovens que estão fora do país seguramente também são um ativo fundamental para o desenvolvimento que nós queremos. Agora, eles é que têm que ter essa consciência. Vão e voltam para contribuir para o país. Exatamente, sempre com dois vezes. E, Capapinha, de que maneira a sua pós-graduação em compliance e boas práticas de governação tem contribuído para essa gestão da juventude do nosso partido, que de alguma forma vai culminar também com toda a juventude angolana? Assim mesmo. É uma formação fundamental e que eu tenho aplicado muito, porque por um lado a governação ou governance permite que eu consiga ter um sistema de organização mais forte, um sistema de liderança mais presente, voltado sobretudo para resultados. E isso, o governance dá-nos essa capacidade de fazer uma gestão mais apurada, ter um sistema de organização voltado, como disse, para resultados. O compliance é ter sempre presente os princípios e valores do nosso partido, trazendo aqui para a nossa realidade. E fazer o certo mesmo que ninguém esteja a ver. Esse é o princípio basilar do compliance. Há princípios, há regras, há valores e eu tenho que as cumprir. Quer à frente de pessoas ou no off, mesmo que ninguém me esteja a ver, eu tenho que ter esse sentido. Portanto, são essas valências que esta minha formação deu-me e que tem nos dias de hoje permitido que a gente tenha, a nível da JMPLA, uma gestão que os outros jovens possam rever, quer sejam os nossos militantes, mas também a juventude angolana no geral. Ok. E nós estamos aqui a falar sobre formação académica. Há um debate aceso que começa e depois termina sobre o diploma e o empreender. Há quem diga que de nada vale ter um diploma enquanto tu não tens um emprego. E há quem valorize mais o fato de eu posso ter o meu empreendimento e não preciso ir à universidade, não preciso concluir o ensino superior. Como é que vê essa questão? Exato. Não, são dois polos interligados. Repare que a formação, quer seja académica ou técnica ou profissional, ela dá-nos sempre uma base e uma perspectiva diferente de ver as coisas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista académico e até profissional. Mas o empreendedorismo ou o emprego é sempre importante.
Porque quem se forma tem sempre a perspectiva de poder aplicar. E ele só vai aplicar se tiver um emprego, se tiver uma forma de poder pôr em prática tudo que durante anos esteve a aprender na academia. Portanto, o diploma é importante, mas a fase pós-diploma, permitam uma expressão, é ainda mais importante, porque é ali onde ele vai aplicar. É, no fundo, o teste de fogo que ele vai ter pós-formação. Por isso é que eu dizia que são dois polos interligados. Temos que continuar a fazer com que a juventude, e não só os cidadãos, tenham essa ponte muito bem presente, consigam se formar e depois o mercado lhes consiga absorver, quer seja do setor privado ou público. Mas também atualmente há muita juventude a empreender, e juventude muitos que se formaram por acaso e agora empreendem. Muita. E mais do que isso, há até jovens que, do ponto de vista da formação académica e técnico-profissional, não têm uma base tão sólida, mas que estão a fazer coisas extraordinárias no domínio do empreendedorismo. Outros são autodidatas, outros foram aprendendo mesmo com a prática. Isso para dizer que empreender hoje ou seja, deve ser um estado de espírito. O jovem por si só deve ter essa perspectiva do empreendedorismo, porque é uma via, uma forma de não só ter renda para suster a sua família, mas também gerar emprego para outros jovens, que é, por sinal, atualmente um dos nossos maiores desafios. Ok, muito bem. Capapinha, como é que entra para JMPLA? Como é que decide seguir a vida política? Eu tenho exemplos concretos dentro de casa, e por isso é que já desde muito cedo eu tive sempre presente esse bichinho da política, essa coisa de ver o pai na altura a falar de política em casa, com os tios. E aqui vou sempre interromper. Então é mesmo filho de Job Capapinha. Então é filho de Job Capapinha. Aqui gostaria assim de saber. Sabe, de Job Capapinha. Sou sim. E por como isso é mesmo, filho de Job Capapinha? Olha, é normal, entre aspas, e já me explico o porquê das aspas. Normal, porque pronto, é um pai como todo outro, que quer ver a sua família consolidada, que tem perspectiva da formação dos seus filhos, que aposta forte na educação deles, mas traz consigo o facto de ser um político ativo e ter já feito a sua estrada, traz consigo uma componente que às vezes eu sou confrontado com determinadas coisas e situações que, em certa medida, hoje também já lidamos bem com isso, temos o nosso percurso, a nossa carreira. Aliás, durante a minha campanha eleitoral, antes de chegar ao cadeirão máximo da nossa organização, essa questão se colocou muito, as pessoas questionavam, mas não é filho de, será que algum não momento foi já por aí? tiveste essa amabilidade de confirmar, sim, sou. Ou Exatamente. tiveste algum receio? Não vou dizer, porque se calhar pode influenciar negativamente. Não, a família não se nega. Não. Seja ela qual for, de que extrato social for, que tipo de comportamento tiver, mas essa é a nossa família. É como nós somos do MPLA. Com os seus méritos e deméritos, nós somos e assumimos que somos do MPLA. É exatamente como nós fizemos da nossa família. Esta é a minha família. Com os seus méritos, com os seus deméritos, com os seus acertos e falhas, é normal. E, portanto, nesse particular, eu costumo dizer que bebi muito dessa experiência, desse percurso, e hoje também devo aos meus pais aquilo que sou naturalmente, por tudo o que sou, fora até mesmo da política, na vida em sociedade, mas que decidi seguir também um caminho idêntico, político, mas com aspirações completamente diferentes, porque também os contextos são outros. Sou já um político mais jovem, como se diz, então temos perspectivas diferentes, mas sempre com a mesma essência. O seu pai acaba por ser um conselheiro ou um guia? Absolutamente, em todos os momentos. É um guia, é um conselheiro e, portanto... Enquanto pai e político, como é que o Capapinha, o Justino, define o seu pai Job Capapinha? Enquanto o pai é um pai exigente, é rígido, aperta-nos muito, mas eu de uns anos para cá comecei a perceber a razão do apertar. Se calhar hoje essa desenvoltura, esse nosso posicionamento social e nosso, estou a falar da família, dos irmãos, é muito fruto dessa rigidez na educação, desse exigir de nós aquilo que devíamos fazer para que hoje estivéssemos aqui. Enquanto político é igualmente exigente, mas hoje já deixa que eu tenha o meu espaço de pensamento, já deixa que eu defina as coisas. Claro, aponta-me sempre alternativas, caminhos,
tem o A, tem o B, tem o C, mas olha, estás no terreno, analisa, vê o melhor caminho e avança. Estou aqui para apoiar-te. Então é sempre o nosso porto seguro, naturalmente. Okay. Nosso farol. Muito bem. Capapinha, é o nosso líder da juventude, muitos programas, todo sábado, todo domingo tem atividade da Jota. O líder da juventude tem tempo para ficar com a família com esse programa super dinâmico? Sim, tenho tempo, mas devo confessar que nem sempre. Mas no meio deste turbilhão de programas, no meio desta agenda rígida, temos sempre que conseguir uma vírgula para estar com a família. Porque a família, no final do dia, é o nosso alento, é o nosso refúgio, é a base, é o pilar. Então precisamos ter esse momento de qualidade com a nossa família. Então, às vezes, aí ao domingo, sábado, temos atividades intensas, mas como domingo também, como todo religioso, vamos à igreja, logo a seguir estamos numa mesa de almoço com a família, e é sempre um momento gratificante e de grande impacto. Mesmo até para o trabalho que temos. Depois do estresse da semana, há sempre que ter esse momento de descanso e de complementariedade com a família. Novos tempos, novas atitudes. Este é o lema que defendeu, e por acaso eu gostei muito deste lema. Obrigado, totalmente diferente. É um lema ideal para a autocrítica. E agora, para um partido tradicional como o MPLA, como é que vai fazer isso? Como é que foi encarado, como é que é encarado ao trazer um lema assim tão forte? Novos tempos, novas atitudes. Olha, o lema, graças a Deus, foi muito bem recebido. Peço perdão. Os nossos jovens receberam logo de primeira com bom grado, porque novos tempos, a palavra em si, a frase em si já nos dá esse sentido de que vivemos hoje um contexto diferente. Eu costumo dizer que a JMPLA do camarada Paulo Pombolo, a JMPLA do camarada Luther Rescova e até mesmo a JMPLA de Crispiniano dos Santos não é seguramente a JMPLA hoje de Justino Capapinha. O que eu quero dizer com isso é que os tempos são outros, os contextos são outros e eles exigem essas novas atitudes. E eu tive o cuidado de explicar o porquê do sentido deste lema de campanha, que no fundo é um lema para a vida, porque isso não é só para os militantes da JMPLA, é para a juventude angolana perceber que diante destes novos tempos temos que imprimir novas atitudes, mais diálogo, mais proximidade, de sentir de facto os reais problemas da juventude, ser verdadeiramente a fiel advogada e intérprete das suas aspirações. Portanto, foi um bocado neste contexto que nós pensamos na altura e trouxemos este lema que hoje já está aí na boca de todos os jovens, até de não militantes. Exato. Fala-se muito sobre o rejuvenescimento das nossas estruturas. Acredita que a JMPLA, acredita que o partido já está a formar jovens capazes de, daqui a algum tempo, liderarem o partido e, consequentemente, o nosso país? Absolutamente, absolutamente. Tem uma frase que eu gosto muito e tive a oportunidade de dizê-la no meu discurso, o primeiro discurso nas vestes de primeiro secretário nacional, que eu disse que o MPLA é um partido que se renova. E é precisamente por isso. O MPLA só é o partido que se renova porque tem esta capacidade de fazer uma transição geracional muito forte, muito transparente, muito aberta, e é um sinal claro atualmente. O Comitê Central hoje tem 35% da sua base geral de jovens. As nossas estruturas, o próprio Birô Político do Comitê Central, a JMPLA já não se fala, é uma organização juvenil, mas ela nesse último pleito rejuvenesceu ainda mais, foi buscar mais jovens, e jovens que têm capacidade, porque nós também não queremos só números. Mais do que quantidade, nós queremos qualidade. E esses jovens estão aí, portanto, o processo da transição geracional é para continuar. Ele deve ser permanente, deve ser sistemático, mas, sobretudo, sempre abonado com muita qualidade. E quanto aos mais velhos, aqueles que se calhar já estão há algum tempo, deve haver esse equilíbrio, juventude? Exatamente. Eu costumo dizer que nós só saberemos para onde vamos se estivermos bem presentes de onde viemos e aonde estamos. E o que quer dizer que se há um presente é porque houve um passado e juntos esses vão construir o futuro. Os nossos mais velhos são uma base fundamental
para os desafios do presente e do futuro. Por isso é que temos que continuar a coabitar, fazer a transição sim, mas num processo em que os mais velhos continuem a nos assessorar, continuem a nos orientar, a dar-nos esse sentido de vida. Porque é como no Estado, mesmo fora do partido. Nós tivemos uma geração que nos trouxe a independência nacional, tivemos outra que nos trouxe a paz. E se hoje somos essa geração que tem a obrigação de projetar o desenvolvimento, é porque seguramente este equilíbrio de gerações permitiu que pudéssemos ultrapassar todas essas fases com essa resiliência que é característica do povo angolano. Exato. E falar sobre o SOS Jovem. É um programa que tem como objetivo, né, de dar respostas à juventude. De que maneira é que será implementado? Como é que os jovens terão algum benefício? Olha, o SOS Jovem é um programa, um mecanismo de mensagens instantâneas que os jovens, ali onde estiverem, por exemplo, na comunidade, que estejam a passar por determinada dificuldade, a ter até dificuldade de acesso a um serviço público, podem, por via desse mecanismo, estamos a criar plataformas, o nosso site da JMPLA, permitir que eles informem-nos daquela situação e nós, na qualidade de fiéis advogadas das suas aspirações, possamos intervir junto de quem de direito para que o jovem ou aquele cidadão veja o seu problema ultrapassado. E por isso mesmo ele foi construído em dois eixos fundamentais. Um, nesse plano digital, virtual, em que estou-vos a falar, por exemplo, da nossa plataforma, que vamos ter acesso ao aplicativo no telemóvel. Estamos a falar do site integrado que permite acessar e poder ter esse chat de mensagens para que o cidadão ou o jovem possa expor a sua preocupação. E depois temos a parte física, mas esse é um mecanismo que vamos implementar daqui a algum tempo, que é ter dentro das nossas estruturas, nos comitês municipais, nos comitês provinciais e até mesmo nos comunais, um gabinete de apoio à juventude que possa receber essas preocupações, dar o devido tratamento, enviar para a estrutura imediatamente superior e em cadeia poder chegar a quem tem esse poder de tomar a decisão sobre aquela situação concreta ou até genérica de uma determinada comunidade. Ok, vamos a um exercício prático. Exato. Nesse momento eu sou uma jovem que estou aflita, deparei-me com o líder da juventude no partido. Camarada Capapinha, já terminei a universidade, estou à procura de um emprego, até agora não tenho emprego, de que maneira que poderá me ajudar? Exato. Nós, se fosse um caso desse, nós, o que temos feito e uma abordagem direta ao primeiro secretário nacional, naturalmente eu convidaria logo para vir comigo à sede nacional da JMPLA, ouvir melhor a sua preocupação, perceber qual é o nível de escolaridade em que está. Nós temos os nossos departamentos do Comitê Nacional, por acaso temos um departamento específico, que é o Departamento de Educação Patriótica e Quadros, que tem a componente de educação e ensino e trata dessas questões, dessa ponte que se faz com as estruturas do Executivo e não só, para acesso à Bolsa, para encaminhamento dos jovens em formações, para encaminhamento dos jovens em formações académicas e em formações técnico-profissionais, para que possam ter depois esse acompanhamento. Essa seria a minha atitude logo, levá-la à nossa estrutura, com a nossa secretária e os quadros que temos no departamento, perceber a situação real da jovem, cadastrá-la na nossa base de dados que temos e poder fazer este acompanhamento para que a jovem possa efetivamente ter acesso a este emprego, a esta formação, se fosse o caso. Agora, o emprego é o nosso, como dissemos, calcanhar de Aquiles, é dos maiores desafios que nós temos na juventude neste momento. E o que nós temos estado a apelar os jovens é pautarem pelo empreendedorismo. Ali onde não dá para estar no emprego a nível das estruturas do Estado, porque sabemos que hoje o Estado já não tem capacidade para absorver toda a mão de obra que o mercado dispõe, nós aí encaminharíamos para o nosso departamento de empreendedorismo para que auxiliasse o jovem a se filiar numa cooperativa, a criar uma startup, porque às vezes é a criatividade, há sentido de inovação. O que os jovens precisam é dessa orientação, é deste acompanhamento, para que daí da sua ideia possa derivar uma ação concreta para ter essa renda, como dissemos, para suster a sua família, mas até, quem sabe, gerar emprego para outros jovens. Portanto, é mais ou menos nesse mecanismo. Depois temos as situações concretas, né? Portanto, esse era um mecanismo de abordagem direta, mas nós temos os programas e projetos que ajudam, de facto, a fazer esse encaminhamento de forma mais concreta.
Sabemos que o Capapinha é muito ativo nas redes sociais e que até responde a comentários. Responde a comentários. Em resposta a quem questionou se teria recebido apoio do partido a quando da sua candidatura, Capapinha respondeu que declarou que anda com os seus próprios pés. O que o Capapinha tem a dizer sobre isso? Exatamente. Isso foi num contexto em que algumas vozes levantavam-se a dizer que estávamos a ser levados ao colo pela direção central do nosso partido. Ou seja, que de alguma forma estava a receber algum benefício. Exatamente, mas era mais no sentido de que no meio dos dois candidatos indiciava-se que a direção do partido tinha preferência e estava a levar o Capapinha ao colo para que chegasse ao cadeirão. E na altura o que nós fizemos foi dizer que sim, nós andamos pelos próprios pés, no sentido em que eu até dizia mais, pensamos pela própria cabeça, o que quer dizer que nós não estávamos a ser levados ao colo. E eu até expliquei na altura que o que a direção central do partido faz é exercer um poder de metodologia sobre a sua organização juvenil. E naquela altura em que se tratavam de candidaturas, não estava a apoiar ninguém, estava tão somente a fiscalizar e a orientar o sentido do próprio processo por via dos documentos orientadores. Mas sim, o Capapinha continua a ser o mesmo, que anda pelos próprios pés, pensa pela própria cabeça, mas que ouve as pessoas, dialoga e percebe sempre o sentido de que se quer. Porque às vezes nós podemos estar a pensar numa perspectiva e a Ariete, por exemplo, ter uma ideia sobre esse mesmo assunto e que me faça desviar e ir pela sua ideia, que pode até trazer um impacto melhor daquilo que eu estava a perspectivar. Exatamente. Estávamos aqui a falar sobre o Congresso, né? Exato, o Congresso que culminou com a eleição do primeiro secretário nacional da JMPLAR, este resultado que gerou algum alvoroço por conta, né, do seu oponente. Atualmente, existe algum tipo de relação com o camarada Dilson? Não existe? Como é que é? Existe e sempre existiu. Okay. Porque o camarada Dilson Ache é um companheiro de luta, de uma trajetória de luta. É o nosso camarada, militante da JMPLAR, continua. Agora está a exercer funções já a nível do partido, fez essa transição. Administrador municipal, exatamente, primeiro secretário do MPLAR naquela localidade. Mas nós falamos, inclusive, que estamos a preparar o processo de substituição, porque ele agora vai deixar o lugar a outro camarada, a outro militante. E, portanto, temos estado a falar, a preparar o processo, os procedimentos. Há uma relação muito boa. Saudável. Absolutamente exatamente. Saudável. É isso que nós queremos, união porque na aquilo juventude. Foi um processo, teve o seu tempo, o processo passou e temos que seguir a marcha. E todos contamos para os desafios que temos. Exatamente. Capapinha, fora esta parte toda política, nós queremos saber... Como é que está o coração do Capapinha? Está ocupado? Tem alguém que comanda? Capapinha tem tempo para namorar? Não tem tempo? Como é que está essa porta? Não, tenho tempo. Há sempre que arranjar tempo. Há sempre que arranjar tempo. Trabalho sim, mas também temos que ter tempo para a família. Para a família. Sim, o coração bate bem. Não, está ocupado. Está vermelho igual o MPLAR. Está ocupado? Ai, meu Deus, está ocupado, família. Está ocupado, já pensa em se casar? Para quando? Olha, pensamos sempre, mas isso é uma sequência, é um processo. Eu estou a ouvir aí da regia alguns... Ok, gostaria de ter quantos filhos, Capapinha? Eu não sei. Não tem concreto. Tem quantos irmãos? Não tenho. Muitos irmãos. 3 irmãos? 3 irmãos. Gostaria de ter também 13? Não, quantos? Absolutamente não. Filhos? Quantos filhos? O número que me permitir, que a família... Ok, muito bem. Aquilo que nos for permitido por natureza. Capapinha, se avançarmos no tempo, vamos lá, terminou o seu mandato, como é que gostaria de ser lembrado? Qual é o legado que quer deixar? Essa é daquelas perguntas desafiantes. Mas olha, mais do que primeiro secretário nacional, eu gostava de ser lembrado como aquele irmão mais velho, aquele guia que partiu pedras com a juventude, que conseguiu trazer uma nova forma de ser e estar em política.
Portanto, eu não tenho um legado concreto, mas o que eu quero é que as ações que estamos a desenvolver agora e que ainda seguramente Deus nos vai permitir desenvolver, elas possam de facto impactar a vida das pessoas. E quando se lembrarem do Capapinha, lembrem com esse sentido. Foi um jovem de missão, foi um jovem que se doou à causa nobre de servir o superior interesse da juventude angolana. Ok. Capapinha, este é o momento para um curtíssimo intervalo e voltamos já. Até já. Obrigado. Já estamos de volta, este é o M Podcast, Além da Política, e o nosso convidado de hoje é o Justino Capapinha. 30 anos de idade, tínhamos dito 29, exato. Inicialmente já tem 30, já está mais 5 anos para expulsarmos, quem sabe eu serei a próxima. É fácil assim ser mesmo líder da juventude do partido a nível nacional? Não é fácil, é um desafio. Éramos 18 províncias. Exatamente, agora 21. Com 21 províncias, como é que tem sido essa experiência? Não, mas tem sido muito gratificante, é muito bom, porque não é só o primeiro secretário nacional. Graças a Deus as estruturas são enormes, há um conjunto de camaradas, quadros, militantes e dirigentes que têm nos ajudado diariamente nessa missão, e na medida em que o peso fica um bocadinho mais leve. Continua a ser um peso por causa da dimensão dos desafios, mas torna-se mais leve quando temos ao nosso lado camaradas, irmãos de uma trajetória de lutas e de vitórias que auxiliam-nos diariamente nesse percurso. Mas tem sido uma nobre missão e muito gratificante. Há quem olhe para ti e numa conversa tu consegues sentir, essa pessoa acredita muito em mim, está a esperar muito de mim. Exato. Tens esse senso de responsabilidade mais do que a política. Esses jovens estão a confiar mesmo em mim. Muito. E foi uma coisa que eu disse logo de início. Eu garanti a estes jovens, aos jovens angolanos, não só aos nossos militantes, que eu não lhes ia defraudar a expectativa e o voto de confiança, sobretudo que os delegados ao 9º Congresso Ordinário depositaram naquele dia, naquela urna. Portanto, eu tenho todos os dias que durmo e acordo, tenho esse senso de responsabilidade, que tenho que me superar, tenho que fazer cada vez mais e melhor, tenho que ser criativo, tenho que inovar, tenho que me adaptar aos atuais cenários políticos, sociais, económicos, que quase que todos os dias, numa velocidade cruzeiro, o país e o mundo vivem. Portanto, tenho esse sentido de responsabilidade. Não é fácil, mas nada é impossível. Quando se tem força de vontade, quando se crê em Deus e quando se tem um sentido de missão com foco, nós seguramente chegaremos lá. Não vamos fazer tudo, mas queremos pelo menos fazer boa parte, se não mais de 80% daquilo que nós prometemos e daquilo que está no nosso plano programático para esse mandato. Está há sensivelmente 6 meses, né? Exatamente. 6 meses, não é, Rei? 6 meses, Capapinha. De lá para cá, de novembro para cá, já sente alguma mudança desde que assumiu a liderança da juventude? Sim. O que é propriamente? Mais proximidade. Nós já éramos próximos, já estávamos seguramente mais próximos da juventude, já tínhamos essa conexão natural, mas eu logo de início tive sempre isso como a minha bússola, como o sentido de que mais do que realizar atividades, mais do que implementar os principais programas e projetos, nós tínhamos que estar mais próximos da juventude. Nós tínhamos que ter uma JMPLA mais aberta à sociedade, uma JMPLA mais dialogante, uma JMPLA que eu dizia em tempos, não só trabalha para os jovens, mas efetivamente com os jovens. Já se faz isso, já se fazia isso, mas temos que aprofundar. Esse é um exercício para fazer cada vez mais. E, portanto, essa é, se calhar, a maior expressão que eu vou já sentindo, essa maior proximidade com a juventude, a par dos programas e projetos que, naturalmente, vamos implementando. Falando ainda sobre as redes sociais, é notório que elas acabaram por ser um dos principais cenários que as pessoas se sentem livres de debater questões políticas. Exato.
E naquilo que é a sua responsabilidade enquanto líder da juventude, os seus militantes, como é que vê o posicionamento da JMPLA nas redes sociais? Quando de várias situações que acontecem, Exato. Algum tipo de posicionamento, como é que avalia? Exatamente. A JMPLA tem presença nas redes sociais, no mundo digital, mas eu devo lhe confessar que essa é das principais prioridades do nosso mandato. Eu costumo dizer aos meus colegas, em reuniões, em encontros de trabalho, que eu já sinto essa presença, mas temos que fazer muito mais. Porque o mundo digital, a velocidade é num clique. Uhum. O que quer dizer, nesse momento, eu e a Ariete estamos aqui nessa entrevista e o mundo digital está a acontecer. Isso. Ao segundo, há alguma coisa, alguma publicação, algum post, algum tema a ser debatido, há posts a serem feitos e, portanto, a JMPLA, com a massa militante que tem que poder ter essa capacidade de liderar ela também esse movimento a nível das redes sociais. Por isso é que esse é um grande desafio que ainda temos. Como eu disse, já sinto a presença, mas é preciso trabalhar para fazermos muito mais e cada vez melhor. Porque também é um mundo que está em permanente transformação. Hoje já se fala da inteligência artificial, já se fala de outras formas de estar presente no mundo digital. E nós temos que acompanhar essa dinâmica. E por isso mesmo é que no quadro dos nossos programas e projetos, eu naturalmente que não vou destapar muito o véu, porque isso é política de estratégia, mas estamos a trabalhar com um grupo que ainda recentemente foi criado, há coisa de 15 dias, para reforçar esse trabalho, essa presença da JMPLA nas redes sociais, cujo alguns jovens estão nesse momento a ser formados nesse sentido. Portanto, temos que acompanhar essa dinâmica. O próprio partido em si, por isso é que o próprio MPOD é de facto uma resposta também a essa iniciativa, a essa necessidade de estarmos mais presentes, de também estarmos nos palcos digitais com maior presença, com mais acutilância. Portanto, estamos presentes, mas temos que fazer mais. Exatamente. Temos que fazer mais. Capapinha, atualmente nós temos visto jovens envolvidos em situações frequentes de crimes, delinquência, péssimas situações. Como é que vê, de que maneira é que a JMPLA tem agido para dar algum tipo de apoio à juventude? Como é que encara essa situação? Exato. Nós encaramos naturalmente com bastante preocupação, porque nós sabemos que o jovem é o principal agente transformador de um país. E se o jovem não tem uma consciência sã, não tem os valores bem presentes, os princípios bem enraizados, naturalmente terá dificuldade de fazer essa projeção do desenvolvimento sustentável que queremos. E por isso é que a JMPLA, nesse domínio do trabalho de proximidade com a juventude, tem, por exemplo, a Brigada Juvenil de Moralização da Sociedade, que é um mecanismo que tem estado a permitir formar esses jovens do ponto de vista da consciência, primeiro patriótica, mas também política e ideológica, para que os jovens percebam que só com estudo, só com produção, com progresso, com esse sentido de sentimento, amor à pátria, é que nós vamos conseguir projetar esse país. De facto, ainda temos jovens que preferem o caminho mais fácil e mais curto, como nós dissemos, que é ir por caminhos que não dignificam a razão de ser da própria juventude, mas há esse trabalho de proximidade, há esse trabalho de acompanhamento e que nós temos convidado outras forças vivas da sociedade, porque a JMPLA só não consegue fazer esse trabalho. É preciso trabalharmos, por exemplo, com as igrejas, é preciso trabalharmos com as associações e organizações juvenis da sociedade civil, para que juntos possamos fazer com que a juventude perceba que há valores e há princípios das quais não podemos abrir mão. Exato. E Capapinha, para aquelas questões, é uma situação que aconteceu recentemente. Nós vimos um fiscal que acabou por agredir uma zungueira. Isso afeta, traz alguma sensibilidade? Era uma senhora que estava ali na rua a vender, honestamente. Exatamente. Confesso-lhe que eu neste dia recebi de muitos amigos, de muitos camaradas no WhatsApp, no Instagram, várias publicações que as pessoas foram fazendo nesse sentido e apelavam a esse sentido de intervenção. E o que nós dissemos que sim, que era a todos os títulos reprovável aquela atitude.
porque independentemente dos mecanismos de controle que há, desse sentido de proteção, desse sentido de orientação, de organização do próprio Estado e da própria sociedade, nós somos antes humanos. Há valores, como eu dizia há pouco, que não podemos abrir mão. O humanismo, a solidariedade, o sentido de perceber que o outro se calhar não está ali só porque quer, está ali porque tem necessidade, está ali porque foi à busca de um sustento para a sua família. E esse sentido nós temos que ter. O próprio cidadão, antes mesmo, tem que ter presente esse sentido de organização, que há regras, no Estado há sempre regras, mas as próprias instituições do Estado também têm que ter essa capacidade de compreender as exceções, mas sobretudo a criação de condições para que aquele cidadão possa se realizar, passo o termo, no seu próprio país. Portanto, essa situação em concreto é de todo reprovável, e nós até fizemos diligências internas no sentido de fazer chegar a quem de direito para que aquela situação fosse devidamente tratada e que servisse até de exemplo para reprimir outras tentativas de ação no mesmo sentido. Exato, até porque são frequentes, né? Acontecem diariamente. Exatamente. Mas isso é como se nós que temos, passa a expressão, o poder de poder conduzir a sociedade, exigimos do cidadão, o cidadão também espera de nós uma atitude que lhe seja benéfica, é o mínimo que a gente pode fazer e que seja digna de se viver em sociedade. Exato. E Capapinha, quanto aos jovens que ainda não têm a consciência de um verdadeiro jovem patriota, ou até adultos, exato, que ainda vandalizam os bens públicos. Exato. Bens públicos. Isso é reprovável, porque os bens públicos que são postos à disposição do cidadão são para o uso de todos. Portanto, não pode haver um grupo de indivíduos que, enquanto o Estado, o Executivo, que trabalha diariamente na busca de melhores condições de vida para o seu povo, durante o dia cria condições e põe aquele bem ao serviço da população, à noite há um grupo de indivíduos malfeitores que retiram o direito ao cidadão de usufruir desse bem, vandalizando. Portanto, isso é a todos os títulos reprováveis. E, aliás, eu aproveito mesmo também aqui as câmaras do MPOD, essa oportunidade que nos dão de poder fazer-nos ouvir, para apelar aos nossos cidadãos, sobretudo à nossa juventude, não vandalizem os bens públicos, porque não vale a pena. Nós todos os dias pedimos mais escolas, pedimos mais hospitais, pedimos mais estradas, pedimos melhores condições. Eu costumo dizer que uma Angola melhor não se pede, ela conquista-se com trabalho, com dedicação. Se nós estamos a trabalhar para pôr à disposição do cidadão condições necessárias que ele exige, o cidadão tem que perceber que o mínimo que pode fazer também é preservar aquele bem, não só para servir a esta geração, mas sobretudo às futuras gerações. Mas, Capapinha, tem muitos que já são adultos, como podemos fazer então para reeducar essas pessoas? Não, os adultos já é má fé. Eu pelo menos, parto desse pressuposto. Os jovens, as crianças, às vezes podem ter aquele sentido de é preciso orientação. Agora, os adultos, já há também indivíduos que servem-se de uma agenda concreta para inviabilizar a própria governação. Portanto, este é outro tema. Cada um vem já com a sua agenda, né? Exatamente. Eu costumo dizer que são os apetites políticos circunstanciais. Cada um naquela circunstância quer se servir e não servir. Portanto, isto é reprovável e até em alguns casos é mesmo crime, é mesmo caso de justiça. Tem que haver intervenção, tem que haver uma mão pesada do próprio Estado para que possamos reprimir e inibir esses comportamentos. Mas também eles esquecem-se que também está ao serviço deles, porque o autocarro que está na rua, o poste de energia, a ambulância, já vimos casos em que ambulâncias foram queimadas e etc., está ao serviço do próprio adulto ou do próprio jovem, que alguma vez reivindicou por aquele bem, mas hoje está a vandalizar. Quer dizer, não faz sentido, não conseguimos compreender, mas temos que continuar a reprimir e a denunciar mesmo atitudes dessa natureza. Exato. Capapinha, com tanta responsabilidade que tem, e principalmente no partido, ainda é possível termos amizades verdadeiras?
sem ser estratégia, porque eu já entendi aqui tudo é estratégia. Estou só a gerir o camarada, estou a gerir. É possível ter amizades verdadeiras? É possível e há. As pessoas, e eu comum, no mundo todo, diz sempre política, e as pessoas têm sempre algum receio para cuidado com A, cuidado com B, cuidado com C, mas o que nós temos que compreender, uma coisa é trabalho, temos que ter um sentido de profissionalismo muito presente. Quando temos uma missão, a nossa relação com as pessoas daquele ciclo deve ser profissional, mas também de amizade. E mesmo no meio da política é possível fazer essas amizades. Eu tenho amigos dentro da política, mas devo confessar que boa parte não os fiz na política. Okay. Acabamos por depois, do destino da vida, encontramos-nos novamente na política, mas já éramos amigos, companheiros noutras, como se diz, noutras vidas, não necessariamente na política. Mas eu tenho, que eu costumo dizer, irmãos que a própria política me deu. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, muitos camaradas, sobretudo no mandato passado, a nível da JMPLA, e que hoje são irmãos, são amigos, pelo menos até agora nenhum deles defraudou a minha expectativa. Uma estratégia? Não, vamos gerir o camarada. Sem estratégias. Há também os da estratégia, mas em política nós temos que fazer alianças. Mas uma coisa que nós temos que ter presente, e sobretudo também para a juventude, é que em política não pode valer tudo. Não pode. Eu digo sempre aos meus camaradas, é política sim, mas há regras, há limites e há coisas que não podem sobrepor os nossos valores e a nossa essência. Eu vou querer que fale mais sobre isso, não sobrepor. Que tipo de situações se refere? Mas antes, alguém tem um recado para si? Tem sim. A sério? Temos apenas a dizer que um jovem é bastante simples, bastante afável, um jovem que é amigo dos seus, é camarada dos seus camaradas, e temos apenas a desejar muita força e coragem nessa nova missão, que não é fácil, mas é necessária, e no que depender de mim, estamos aqui para apoiá-lo naquilo que forem os trabalhos da nossa JMPLA. Força! Danila! Vocês. Quem é Danila para si? Danila Bragança. Danila é uma amiga, é uma irmã, é uma camarada, e é dessas que eu estava a dizer nesse contexto que já nos conhecíamos fora do contexto político, porque a Danila também estudou em Portugal, foi mais no plano académico e até familiar em certa medida que nós nos conhecemos, mas depois, ironia do destino, do acaso, encontramos-nos na JMPLA, mesmo já em Portugal, que já éramos ambos do Comitê Local da JMPLA em Portugal, e depois aqui no Comitê Nacional e no Secretariado também. Mas é daquelas camaradas, de facto, também um amor de pessoa, uma camarada que tem um sentido de missão muito forte, e é também das pessoas que volta e meia vai nos dando aquela luzinha de que, olha, vamos fazer isso, que tal pensarmos nisso, pensarmos naquilo. Portanto, faz parte desse leque de amigos e camaradas que eu tenho no coração, além da política, como me pode. E ela definiu o Capapinha como a primeira palavra que todo mundo diz. Ainda se recorda? Simples. Simples. É uma pessoa muito simples, humilde. Todo mundo diz isso. Sem filtros. É para que continue assim, exagero, né? Não, mas Deus vai permitir que continuemos assim. Vai permitir. Porque também tem esse lado. Dizem que depois a política, as funções, às vezes corrompem-nos e há todo ele mudou muito. Mas eu tenho sempre uma voz interna que vai me apitando, dizer, olha, cuidado, você é apenas o Justino, isso vai acabar. Isso tem um prazo, como tudo na vida. Então temos que manter o foco na essência e nos valores que temos. Tudo o resto é bônus, é um acréscimo. E é isso. E aí chama a atenção aquele cuidado de que presta bem atenção no que tu fazes, porque vem um carro, mas tu estás, amanhã tu sais. Absolutamente. Tens muito isso em consideração. Que hoje tu estás aqui, Capapinha, amanhã tu vais sair. Exatamente. Eu tenho todos os dias, eu costumo brincar com os meus camaradas, eu digo sempre, o mais difícil é ser eleito ou nomeado por uma função. O mais fácil é logo no dia seguinte ser destituído ou exonerado. Esse é o mais fácil. Quando estão à procura do nome de alguém para chegar lá, dificilmente chega o teu. Mas para tirar o teu, seguramente vai ser o primeiro. Mas isso eu brinco para ter bem presente, ou seja, ter os pés na terra, não flutuar. Porque não viver num mundo de muitas ilusões, não achar que agora apostar nessa cadeira
tenho a oportunidade de resolver todos os meus problemas, todos os problemas da minha família, ou até problemas de um grupo restrito de pessoas. Sem pensar no bem coletivo. Exatamente. A missão tem que ser servir e nunca se servir. Porque hoje tu serves-te, mas amanhã quando saíres, podes estar diante de outras situações que de nada valerão os anos que estiveste naquela cadeira e que podias ter feito mais e podias manter aquela essência, a razão de ser que nos fez nascer, que nos fez crescer. No fundo, os valores a própria família nos transmite. Okay. E como bem já falamos aqui, Capapinha, sobre jovens empreendedores, temos várias associações, temos a ANGE, eu sei que apoia. Como é que está a relação dos jovens empreendedores e o partido? Como é que funciona essa relação? Está boa, nós temos relação com jovens, não só empreendedores, mas com vários segmentos da juventude, jovens religiosos, jovens acadêmicos, jovens empreendedores, desportistas, músicos, fazedores de cultura e artes, agora até a nova tendência com os influencers, que é um novo segmento que também estamos a acompanhar. Portanto, o partido, por via da sua organização juvenil, que é a JMPLA, tem essa relação muito sólida com as associações e organizações. Aliás, hoje mesmo, na manhã de hoje, estive reunido na sede nacional com algumas, no sentido de estreitar essa relação, porque no final das contas concorremos todos para o mesmo fim. Concorremos todos. Eu até costumo dizer aos nossos opositores, os partidos políticos da oposição, a juventude, partidos políticos da oposição, que sempre que estiver em causa o interesse superior da juventude angolana, eu estou disponível, nós estamos disponíveis para fazer essa ponte, para fazer esse diálogo, porque se é para projetar desenvolvimento, não interessa de onde vem e a quem está afiliado. O que interessa é que traga boas ideias, bons programas e projetos que nos ajudem a projetar esse desenvolvimento. Portanto, a nossa relação é boa com todas essas organizações e queremos continuar mais abertos, mais próximos e com essa postura dialogante. Exato. E agora nós queremos convidar o Capapinha para uma dinâmica. Só dizer sim ou não, onde é que estão as plaquinhas? O Capapinha terá de dizer só sim ou não. Sim ou não, é algo muito rápido. Muito rápido, ok, vamos a isso. 2 questões apenas, vamos a isso. Bem rápido. Já pensou em desistir da militância alguma vez? Não. Não? Nunca? Surpreendente. Nunca. Todos os momentos são agradáveis, altos e baixos. Abaixos, é como tudo. A vida é um gráfico e a política também. Há momentos altos, há momentos baixos, mas desistir da militância nunca. Isso seria desistir do meu país, seria desistir das minhas convicções. Então... Virar as plaquinhas? Ok. Não. Jamais desistir da militância. Não. Isso é eterno. Vai morrer comigo. Exato. Nem a morte nos separará. Nem a morte. Capapinha, já lhe partiram o coração? Isso é relativo. Sim ou não? Não há períodos para explicações antes de pôr a vira a placa, Capapinha, pode virar. Mas porque o partido... Sim ou não, tem dúvida? Estou em dúvida, sim. Então fica assim, sim ou não, Capapinha, tem dúvida? Okay. Aí já lhe magoaram ou não, então? Não sabe, sim ou não? Podes nos explicar o que é que aconteceu, Capapinha? Te fizeram o quê? Não, olha, e não é muito no campo amoroso. Atenção, Ariete. Já me estás a olhar com uma cara... Quem foi? Não. Mas é amizades mesmo. Às vezes, há momentos, há pessoas que tu confias, determinadas situações, em determinado momento da nossa vida, mas que depois defraudam a tua expectativa. Que depois nos traem, em dado momento são muito amigos e depois, por razões que sabe-se lá porquê, essas pessoas fazem coisas que nos levam a ficar com o coração partido. Portanto, é nessa perspectiva que eu fiquei entre o sim ou não, porque não sabia o contexto em que efetivamente se estava a tratar. Portanto... Vamos lá. Alguma gazela já lhe partiu o coração? Sim ou não?
Não. Nunca. Aí era só essa, Capapinha. Também não, quer dizer, não são assim tantas gazelas que já passaram nessa Não vida. são, né? Não são tantas gazelas, né? Algumas. O Capapinha é um homem fiel, sim ou não? Sim, absolutamente. O que tem a dizer sobre a fidelidade? Não, fidelidade tem a ver com... é um valor fundamental. E eu aprendi isso desde muito cedo. Não só ser fiel numa relação amorosa, mas de amizade, com a própria família, mas sobretudo ser fiel aos nossos princípios e valores. E eu isto não abro mão. Quando eu me proponho fazer uma coisa, quando eu me comprometo com uma coisa, com uma pessoa, com uma situação, eu vou até o fim e seja o que for, venha o que vier. Fidelidade é um pilar fundamental, sem a qual nem há confiança. Portanto, isso não abre mão. Capapinha, porque eu estou a sentir o teu coração a bater, Capapinha. Eu estou a sentir maravilha, o coração do Capapinha está a bater. Bate forte, é normal, pulsa. Capapinha, tem medo de fracassar? Sim ou não? Plaquinha? Em que... Profissionalmente. De todo ou em determinados momentos? De todo, de forma geral. Estamos numa época em que a juventude está... Quero o imediato. Ok. Preparamos muitas coisas, temos muitos planos, então tem aquele momento em que fica sentado e será que vai dar certo? Tem medo de fracassar, tem medo de errar. Nesse momento a juventude confia muito em ti, é uma grande responsabilidade. Dá esse medo. O que eu ia dizer... eu ia pôr também um sim e não. Sim e não por quê? Eu não tenho medo de fracassar, mas eu tenho, não diria medo como tal, mas há sempre esse receio. Todos os dias, quando eu vou para uma reunião, vou discutir um programa, um projeto com meus colegas, eu digo sempre, temos que ter atenção. É de facto isso que a juventude quer? É realmente isso que a juventude espera de nós? Portanto, há esse receio de estar ali entre a espada e a parede. Vou acertar, vou errar. Mas do outro lado dizia que não, sim e não, porque nós não devemos ter medo. Nós temos que ir à luta, temos que estar convictos das ações que estamos a fazer, desde que estejamos a fazer o certo. Mesmo que o certo naquele contexto ou naquele momento não tenha o efeito que a gente deseja, mas temos que fazer porque o certo é o correto. Se calhar hoje não se vai ver os resultados, mas daqui a alguns anos, se calhar, as pessoas vão dar razão àquele louco, àquele capapinha maluco que a dado momento pensou naquela ideia, naquele programa, naquele projeto. Por isso é que estamos aqui entre... Agora vamos à última. Capapinha está a transpirar. É verdade! Mentira, Capapinha. Acabou, Capapinha, acabou. Já está no avião, mas é verdade que o Capapinha... Capapinha. Mas é uma boa dinâmica, tanto parabéns. Basta ser verdadeira aqui. É uma dinâmica. Capapinha, 50 anos de independência, estamos a celebrar desde novembro do ano passado até novembro de 2025, estamos a fazer as celebrações de 50 anos de independência. O que tem a dizer, ao longo do tempo aconteceram muitas coisas a nível da política, sociedade. Um dos maiores marcos da história do nosso país. E eu digo isso com muito orgulho. Eu tenho orgulho por estar a ter a honra de poder viver, presenciar e até participar dessa grande celebração dos 50 anos da nossa independência nacional. E eu queria mesmo aproveitar também esta oportunidade para felicitar o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, por estar a conduzir este processo ao mais alto nível com esta distinção que está a fazer da medalha que está a otorgar nas 3 categorias àqueles patriotas angolanos que deram tudo de si para que tivéssemos a nossa independência, que foi muito sacrificada, que verteu o sangue de muitos bons filhos dessa pátria, aquela geração, como dissemos, que nos legou a paz, e os jovens que também estão a participar desse processo de desenvolvimento. Portanto, é um momento que eu gostava também de aproveitar para convidar a todos os jovens angolanos, independentemente da filiação política ou partidária, da opção, da crença, da etnia, do credo, vamos nos juntar, vamos nos unir, porque este é um momento de celebração. São 50 anos de uma trajetória de luta
e de vitórias, com os seus méritos, com os seus deméritos, com vários heróis, com vários atores da história real do nosso país. E nós, os jovens, temos que celebrar, temos que viver isso com muito orgulho, mas também com muita responsabilidade, porque se nesses 50 anos o país continuou estável, o país está sólido, os mais velhos conseguiram, mesmo diante das dificuldades, manter a nossa bandeira sempre lá erguida, o nosso hino nacional sempre a ecoar nos nossos corações, nós temos que nos próximos 50 anos continuar a manter a estabilidade, a coesão, a unidade dos angolanos e a fazer cada vez mais e melhor para esse desenvolvimento sustentável. É como eu disse, uma Angola melhor não se pede, uma Angola melhor conquista-se, trabalha-se para conseguir, e é isso que nós jovens temos que fazer. É isso. E quais são as suas expectativas para os próximos 50 anos? Saina, primeiro estar aqui. Estar aqui com 80 já, né? Estar aqui, estar vivo, mas, sobretudo, poder continuar a contribuir da melhor forma para o crescimento dessa nossa Angola, porque o nosso país tem muito potencial, começando pela sua própria população. Nós temos uma população muito jovem e essa é a maior riqueza, a par do petróleo, dos minerais, tudo que possamos ter, mas a nossa juventude é a maior riqueza, é o maior ativo, e somos nós que temos que nos próximos 50 anos, como disse, fazer esse país acontecer. Então aqui é só arregaçar as mangas e trabalhar. Capapinha, qual a sua maior ambição? A minha maior ambição? Eu não sou uma pessoa assim de ambições. Eu tenho naturalmente sonhos, tenho algumas expectativas, como todo e qualquer outro jovem, mas uma maior ambição ou um maior sonho, assim, eu sou aquelas pessoas que vivo com metas, tenho objetivos, traço um foco e quero atingir. Depois de atingir, vamos ver o que é que a própria vida e o nosso Deus nos vai proporcionar. Que eu acredito muito, eu tenho fé, eu sou religioso, acredito muito em que as coisas acontecem no tempo de Deus. Ter sonhos sim, ter perspectivas sim, mas definir já passos, eu não sou, a menos que sejam ações, como disse, concretas e resultados que nós esperamos atingir. Vê-se algum dia como o presidente da República de Angola? Não, vejo-me tão somente como um cidadão que ali onde estiver deve e vai continuar a contribuir para o desenvolvimento deste país. E só como é que define o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço? Não, o nosso líder é, antes de tudo que se lhe possa dizer, é um cidadão muito humano. É um líder comprometido com as causas maiores e a causa maior do povo angolano. Aliás, o nosso camarada presidente João Lourenço disse muito recentemente que o seu patrão é o povo, o que quer dizer que mostra essa humildade por um lado, mas mostra sobretudo essa veia de servir, essa vocação para efetivamente doar-se a causas nobres, doar-se à resolução dos problemas do seu povo. Portanto, eu descrevo o nosso líder como este guia, este farol que todos os dias acorda com essa disposição de fazer uma Angola melhor. E nós só temos que o apoiar. Não podemos defraudar a confiança que todos os dias também o nosso líder nos deposita, porque está a contar conosco, mas sobretudo com a juventude que o país tem. Capapinha, infelizmente já estamos a dizer bye-bye. Já, infelizmente, estamos a dizer bye-bye. Estava tão boa a conversa. Estava assim, mas antes de encerrarmos essa edição do M-Pod, eu gostaria que deixasse uma mensagem direta a todos os jovens, aqueles que acreditam em ti, acreditam neste mandato da JMPLA, do Capapinha. Então, o que tem a dizer a toda a juventude? Jovens, como eu gosto de dizer, meus irmãos de uma trajetória de luta e de vitórias. Primeiro, acreditem nos vossos sonhos, acreditem que é possível, mas estudem e tenham sempre presente que a meritocracia é a única via que nos vai permitir ascender para qualquer tipo de posição. Um jovem sem formação,
Um jovem sem foco, um jovem sem sentido patriótico e de missão dificilmente vai conseguir conquistar alguma coisa no mundo, não só no nosso país. Então foquem no estudo, como disse, foquem na missão que vocês têm e lembrem-se, ali onde estiverem, seja de que extrato forem, seja que emprego tiverem, seja que condição social tiverem, são um ativo importante, vocês contam para o país e o país espera muito de nós. E eu quero terminar essa mensagem parafraseando, mas alterando um pouco o sentido de uma das grandes passagens do nosso saudoso presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, que dizia no seu poema Adeus à Hora da Largada: nós, os jovens, não podemos ser aqueles que esperam, mas sim aqueles por quem se espera. Então vamos fazer cada vez mais e melhor. Estamos juntos e contem connosco, sempre. Muito obrigada, Capa Pinha. Obrigado, Nós agradecemos muito. Este é o M-Pod. Um tchim-tchim. Estou a quebrar protocolo. Tem de beber. Para verem que não é bungla aqui. Agradecer a si, caro internauta, amigo militante, por estar aí desse lado. Fique ligado para a próxima edição do M-Pod e para esta edição compartilhem bastante, comentem e até lá, estamos juntos. Este é o nosso Justino Capa Pinha. Obrigado, estamos juntos.